Fala galera, beleza? Aqui é o João Luiz e sejam bem-vindos novamente ao canal Sabedoria Compartilhada. E hoje a gente vai continuar a nossa série sobre conjuntos. Esse é o quarto vídeo da nossa série. Se você não assistiu os outros, confere lá. E hoje a gente vai trabalhar operações com conjuntos, pessoal. Então, vamos lá. A primeira operação com conjuntos que a gente tem é a união. Então, bom, vou dar aqui a definição para vocês. A união de A e B, ou dois conjuntos quaisquer, é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. Então, a gente pode denotar dessa maneira aqui, usando a notação de propriedades, né? A união B, então união é esse símbolo, esse Uzão aqui, são os elementos X, tais que X pertence a A ou X pertence a B. E, gente, uma coisa importante. Ou, na matemática, significa estar em estar em pelo menos um. Então, se está em A, beleza, show de bola. Se está em B, beleza, está dentro. Pode ser os dois ao mesmo tempo. Não precisa. Então, ou significa isso. Então, por exemplo, se a gente tem o conjunto A, representado pelos elementos 3, 5, 2 e 7, e o conjunto B, representado pelos elementos 0, 2, 4 e 6, a união são todos os elementos que está tanto em A quanto em B. Então, no final das contas, nesse caso aqui, a união entre A e B vai ser os elementos 0, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quando a gente vai representar conjuntos, a gente costuma ordenar de alguma maneira, né? Então aqui a gente pode colocar de uma ordem crescente, mas se você embaralhar também não está errado matematicamente falando. É só uma convenção para deixar a nossa vida mais fácil. Bom, então vamos lá. Essa é a união. Depois a gente vai fazer outro exemplo. A interseção. O que é a interseção? A interseção de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B, simultaneamente. É necessário que o elemento seja tanto em um conjunto quanto no outro. Isso que o E na matemática significa. Então, a interseção B, a interseção é esse U de cabeça para baixo, são os elementos X, tais que X pertence a A e X pertence a B. X pertence a A simultaneamente com X pertence a B. Então, se a gente tem esses conjuntos aqui, com A sendo esses elementos 0, 1, 2, 3, 6 e 7, e B sendo esses daqui 0, 2, 4, 6 e 8, a interseção desses conjuntos é a parte aqui do meio. Então, a interseção desses conjuntos vai ser somente os elementos 0, 2 e 6. Bem tranquilo, né, galera? Então, união, o que está nos dois. Interseção, o que está nos dois ao mesmo tempo somente. Beleza. E, finalmente, diferença. O que é a diferença entre dois conjuntos? A diferença de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Então, pegando aqui a nossa definição, são os valores X, tais que X pertence a A e X não pertence a B. Então, esse é muito importante aqui também. O número tem que satisfazer essas duas coisas simultaneamente. Então, se a gente tem aqui o conjunto A com esses elementos e o conjunto B com esses elementos, A menos B vai ser esse conjunto aqui. A menos B vai ser o conjunto 21, 22 e 23. E aqui a gente tem uma coisa interessante. Tanto a união quanto a interseção não faz diferença se a gente inverter entre eles mesmos. Né? A união com B é a mesma coisa de B união com A. Então é todo mundo. Ao mesmo tempo que a interseção também. A interseção com B é a mesma coisa de B interseção com A. Vai dar esses três elementos. A diferença não. Então a gente fala que essas duas operações são comutativas. Você pode inverter. A diferença, se a gente fizer B menos A, vai ser só esses elementos daqui. Então a gente vai ter o 2, o 10, 13 e 19. Entendido, pessoal? Bom,
Bom, pessoal, vamos fazer mais um exemplo só para ficar mais claro. Então, vou apagar aqui embaixo essa parte pra gente. Agora, como exemplo, pessoal, a gente vai pensar no conjunto C, que tem como elementos A, B e C, as letras do alfabeto, e um conjunto D, que tem como elementos C, D e E. Ok, vamos lá. Quem que vai ser o conjunto C união D? C união D vai ser... Bom, são os elementos que pertencem a A ou a B. Nesse caso aqui, a C ou a D, né? Então, são todos esses. A, B, C... É tudo minúsculo, né? E E. Perceba que assim, se o elemento aparece no conjunto duas vezes, na união, a gente não escreve ele duas vezes. Então, a gente representa cada elemento de um conjunto apenas uma vez, sempre. Então, esse conjunto, você não precisa escrever C duas vezes. Inclusive, você nem deve fazer isso, porque é redundante, literalmente. Não precisa. Bom, vamos fazer agora a interseção. Então, C interseção com D vai ser apenas o elemento Czinho. É apenas o elemento que tem nos dois ao mesmo tempo, nos dois simultaneamente. E vai ter casos que não vai ter ninguém que está em dois conjuntos. Se a gente tiver, por exemplo, o conjunto... Se a gente tivesse um conjunto E com a letra W, quem que seria C interseção com E? Bom, ninguém, né? Vazio. Porque, bom, aqui em E a gente tem W, em C tem A, B e C, não tem nenhum elemento que está nos dois ao mesmo tempo. Nesse caso, a gente fala que esses conjuntos são disjuntos. Bom, então vou até colocar uma nota aqui para a gente não esquecer. Conjuntos disjuntos. Show de bola, gente. Então, só para finalizar, quem que seria o C menos D? C menos D vai ser os elementos que estão em C e não estão em D. Então, nesse caso, fica só o A e o B, né? Porque o C, ele está em D. Então, a gente não vai poder manter o C. A gente vai ficar apenas com os elementos A e B. Certinho, gente? Então, tendo esses dois conjuntos, a união deles vai ser esses 5 elementos, a interseção deles vai ser apenas o Czinho, e C menos D vai ser A e B. D menos C seria D e E, né? Tudo minúsculo. Então, galera, continuando, vamos falar um pouquinho sobre número de elementos. Então, bom, primeiramente é importante a gente perceber que só faz sentido falar sobre número de elementos para conjuntos que são finitos. Conjuntos infinitos, que a gente vai ver nas próximas aulas, a gente não pode pensar dessa maneira. Essas fórmulas não funcionam, é outra área de estudo da matemática, a gente não vai ver isso aqui. Mas, bom, se a gente tem A e B, dois conjuntos finitos, a gente denota como n de A e n de B o número de elementos de A e B. Então você percebe que as notações são intuitivas, né? P de A é o conjunto das partes de A. N de A é o número de elementos de A. Olha que coisa boa. Bom, então n de A é o número de elementos de A, n de B é o número de elementos de B. O que a gente tem? O número de elementos de A união B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção. A fórmula da interseção é bem parecida, inclusive essas duas aqui, elas são a mesma coisa, assim. A gente só passa esse cara para lá e esse cara para cá, né, na igualdade. Então, o número de elementos de A interseção B, então lembrando, esse U é união, esse U invertido é interseção. O número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A união B. E finalmente, o número de elementos de A menos B é o número de elementos de A menos o número de elementos da interseção. Então vamos pegar aqui dois conjuntos. O conjunto Z, formado por Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho. E o conjunto X, formado por Czinho, Dzinho e Ezinho. Gente, então vamos calcular o número de elementos da união usando a fórmula. Para isso a gente vai precisar do número de elementos de A, que nesse caso é Z,
e de B, que nesse caso é x. Bom, o número de elementos de Z é 4 e de x é 3. Então a gente vai ter 4 mais 3. De interseção, quais elementos são comuns? C, D, C e D. Então, 4 mais 3 menos 2. Isso daqui vai dar 5. Para a gente calcular a interseção, bom, a gente pode contar ou usando a fórmula ficaria algo parecido, né? Então, a gente vai ter 4 mais 3. A gente já sabe que o resultado é 5, né? Se a gente contar. Menos 5. O que vai dar 2. E, finalmente, calculando a diferença, a gente vai ter 4 menos 2, que é 2 nesse caso. Essas fórmulas, quando a gente está em casos mais simples, menores, a gente nem precisa delas, né? Mas quando tem muitos elementos, os conjuntos, elas são bem importantes. E bom, turma, essa aula vai ficando por aqui. Queria orar com vocês para a gente finalizar. Senhor Jesus, obrigado por estarmos aqui, obrigado por tudo. E gostaria de orar pedindo que o Senhor estenda a tua graça, estenda a tua luz sobre cada um que está assistindo essa aula. Eu oro pedindo que o Senhor auxilie, Deus, eu oro pedindo que o Senhor dê sabedoria, dê discernimento, para que cada um que está assistindo essa aula consiga aprender, consiga estudar bem e fazer isso para a tua honra e para a tua glória, Senhor. A ti oro em teu santo nome. Amém. Amém. Então, turma, é isso. Não se esqueçam de curtir o vídeo, não se esqueçam de comentar o que vocês estão achando. Novamente, se tiverem qualquer tipo de dúvida, vocês podem colocar lá que a gente responde. E a gente se vê na próxima aula.